Olá, eu sou Roberto Medeiros, professor da matéria de segurança do trabalho. Hoje eu vim trazer para vocês o assunto de técnicas de estruturação de campanhas. O que a gente vai falar dentro dessa matéria? A gente dividiu basicamente em 4 itens diferentes essa matéria. E hoje nós vamos focar em comunicação e educação para a segurança e a saúde do trabalho, que é a abreviação de SST. Nas próximas a gente entra um pouquinho mais nas técnicas de utilização de recursos audiovisuais. Então, você sabe como usar um slide para fazer um treinamento? Nós vamos falar nessa nossa segunda aula. Vamos falar um pouquinho sobre como organizar um curso, um treinamento, uma campanha, uma CIPAT, enfim, todas essas coisas que são necessárias dentro da empresa. E aí a gente fecha falando sobre campanhas de SST. O que é obrigatório, o que é opcional dentro da segurança e saúde do trabalho. Tranquilo? Comunicação e educação para SST. E aí a gente começa fazendo uma pergunta. Para você, o que é comunicação? Tem até essa fotinha aqui que mostra uma pessoa conversando bem alta, as pessoas não aguentam mais de escutar. Você já teve essa situação onde estava numa conversa onde a pessoa não deixa você falar? Onde você tenta se expressar e não consegue? Por isso a pergunta para você: o que é comunicação? Como se comunicar bem? Às vezes, algumas pessoas pensam de uma forma errada, achando porque elas falam bastante, elas sabem se comunicar. Você concorda? Não. Às vezes quem fala demais acaba não sendo entendido pelas outras pessoas. Por isso, essa questão de ter uma boa comunicação é essencial para quê? Para a gente conseguir educar as pessoas no que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador. Uma das atividades frequentes de todo profissional da área de segurança é dar treinamento, é fazer palestra, é se apresentar para os outros. E essa pessoa tem que fazer isso de uma forma boa, de uma forma adequada. Tem que saber se comunicar com os outros, porque na verdade o que importa não é o que nós estamos falando, mas sim o que a outra pessoa está entendendo do que a gente está falando. Às vezes a gente está ali explicando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você faz assim, assado, e às vezes a pessoa não está entendendo nada, ou não está entendendo corretamente. Então o mais importante dentro de comunicação é que as pessoas que estão nos escutando nos entendam. Por isso a importância de se ter uma comunicação adequada para a gente conseguir educar os trabalhadores que estiverem ali na nossa empresa. Na questão dessa comunicação e educação, como que as pessoas aprendem? A gente está vendo uma imagem aqui, né? Algo hoje muito comum na sociedade. As diferenças de idade, de gerações. Então, uma pessoa que é adulta, que já tem um pouco mais de experiência, ela não tem a mesma forma de aprender e de ser educada do que uma criança. Hoje a gente vê as crianças, a facilidade que é para mexer com os recursos eletrônicos que a gente tem. Então elas pegam o celular, já conseguem mexer, já conseguem baixar joguinho. Eu tenho 2 filhos e já conseguem baixar joguinho da internet, isso com 4 anos de idade. Então as crianças hoje é muito mais avantajada, é muito mais rápido a forma como elas aprendem. Por isso as diferenças, né, de pedagogia e andragogia. Os adultos, eles aprendem de forma diferente. A pedagogia é a educação focada para as crianças, que são coisas diferentes.
Por isso eu trouxe algo bem prático para essa nossa primeira parte, que você, que é um profissional e que quer se destacar, tem que entender. O que é isso? Comunicação e educação para segurança e saúde do trabalho e para qualquer outra coisa, a gente tem que saber 3 coisas básicas de como as pessoas elas aprendem, como elas absorvem informação no dia a dia delas. E basicamente são essas 3 formas aqui. Existem algumas pessoas que são visuais, existem pessoas que são auditivas e existem pessoas que são sinestésicas. Mas o que é isso, professor? Do que você está falando aí? Então, o que acontece? Tem algumas pessoas, e 70% das pessoas são assim, muito mais visuais. O que isso quer dizer? Que elas aprendem olhando. Por isso que quando a gente vai fazer um treinamento, é importante a gente usar recursos onde as pessoas possam ver. Então, ó, vocês estão vendo aqui uma imagem para quê? Para gravar aqui. Eu estou falando visual, mas tem aqui a imagem de um olho. Tem uma imagem, tem um vídeo. Hoje os vídeos são uma ferramenta de educação que tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Porque daí não é nem só a imagem, né? Mas o vídeo ali está em ação e a pessoa consegue se ver naquela situação. Então, quando você for fazer um treinamento, uma palestra, dar um recado, dar um curso, dar uma informação para as pessoas, lembre-se que 70% das pessoas que vão estar te escutando, a maior parte delas são visuais. Elas vão aprender, elas vão absorver aquele conhecimento como olhando. Uma outra parcela das pessoas, elas já são um pouquinho diferentes. Elas são auditivas. E é engraçado quando a gente percebe que a pessoa é auditiva. Sabe quando que você percebe que a pessoa é auditiva? Quando você está conversando com ela, vê se você já lembra de alguém aí. Você está conversando com a pessoa e aí ela fecha o olho para conseguir entender aquelas informações. Você já viu pessoas dessa forma? Essa pessoa tem uma característica muito mais auditiva. Ela aprende mais fácil escutando do que vendo. Por isso que quando ela está num momento de muita concentração, ela prefere fechar o olho. Para quê? Para ela conseguir absorver melhor aquela informação. Normalmente essas pessoas preferem mais o silêncio também. Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque aí quando a gente for fazer uma apresentação, a gente for fazer um treinamento, a gente for ministrar um curso, a gente tem que se preocupar com a questão do áudio. Então, você vai fazer um treinamento para 40 pessoas, 50 pessoas. E talvez se você não tiver um microfone para amplificar a sua voz, as pessoas que vão estar ali no início vão estar escutando a sua voz num som muito alto, e as pessoas que estiverem lá atrás quase não vão estar escutando. Então é importante você entender isso. Usar uma música é uma outra opção também. E por último, tem uma parcela das pessoas que são sinestésicas. Elas têm que fazer, elas têm que tocar, elas têm que mexer em alguma coisa. Para quê? Para poder aprender. Então aí é importante você usar dinâmicas, usar alguma coisa que faça com que referências, para ajudar essa pessoa a sentir melhor aquilo que você está explicando naquele momento. Então não se esqueçam disso. As pessoas aprendem ou de forma visual, ou de forma auditiva, ou de forma sinestésica. Isso é importante para depois, quando a gente continuar adentrando nesse assunto, você vê a importância de usar os recursos para se comunicar e para educar as pessoas na sua empresa. Então, essa foi a nossa primeira parte dessa matéria de técnicas de estruturação de campanhas, e a gente focou aqui comunicação e educação em SST. Daqui a pouco a gente se encontra na próxima aula.